contigo, Léo. Caraca, cara. Tá muito bonito eu ali nessa televisão. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui no podcast da Divina Fé. Meu nome é Guilherme Khaled e hoje a gente está um modo um pouco diferente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre temas variados, mas de modo especial sobre a nossa banda. Você tem visto aí o nosso podcast, tem acompanhado os nossos programas. Mas e aí, quem é esse grupo? Quem é essa rapaziada que tem feito esse trabalho? O que pretende, né? E como surgiu? Então a gente quer bater um papo descontraído com você. Te convido aí mais uma vez a sentar nessa mesa, convidar outras pessoas, divulgar esse nosso trabalho, para que a gente também, além de compartilhar as coisas que a igreja tem pra gente, também mostrar a realidade dos grupos, né? Nós somos uma banda que temos uma realidade normal como de toda e qualquer banda, então que você possa interagir aqui de uma certa forma com a gente, né? E se ver também no seu grupo, seja no seu grupo de música, seja no seu grupo da igreja, ou o grupo que você frequenta, as dificuldades, as coisas engraçadas que acontecem, as vitórias, as derrotas que a gente vive cada dia. Então hoje eu estou aqui, vou deixar, como a gente sempre faz, né? Deixar a pessoa se apresentar. Então vamos começar pelo nosso guitarrista aqui, que vai se apresentar a todos vocês aí. Fala, galera, é muito prazer estar aqui conversando com vocês. Finalmente vocês vão conhecer um pouco mais sobre a banda, sobre a origem, quando começou, um pouquinho da nossa história. E a gente promete que a gente não vai rir nesse podcast. Eu não garanto nada. Porque são tantas histórias que, né, hoje a gente vê isso com muita cenas engraçadas, vamos dizer assim. Mas na época a gente percebe o quanto que é difícil, né, ter um projeto hoje de banda, de ministério, servir. E, claro, né, a nossa evolução de quando a gente era garoto, né, e hoje já homem, já de família. E a gente tem muito para poder passar para vocês o que a gente aprendeu, o que Deus nos mostrou durante todos esses anos, né? E aí a gente vai bater um papo legal aí. Acho que vai ser bastante descontraído. Sou eu agora? Então, eu me chamo William Marins, sou... Acho que agora é quase que definitivo contrabaixista da banda, porque não tem outro. E tem muita história, cara. A gente tem muita história junto, né? A gente começou tocando, Felipe, desde os 14, 13 anos, foi? 14, 13 anos. Acho que começou no Juventude, né? Caraca. E eu comecei... Eu vou falar aqui, eu comecei a tocar inspirado em você. E caraca, responsabilidade. Ele lá na frente do movimento, lá tocando, eu assim, caraca, esse maluco toca de tudo. Não posso falar porque eu acho que não era nem nascido, né? Não mete, ia ter o mais velho daqui, rapaz. No entanto que foi o meu encontro de juventude, logo no outro encontro convidado. Eu trabalhei no teu Juventude Livre trabalhei no meu Juventude. Cara, foi o segundo Juventude Livre Sim. Tô velho mesmo. Foi o segundo Juventude Livre Sim, E aí o terceiro já convidaram para trabalhar, né? E aí eu já tinha inspiração, né? Caramba, o William tava na equipe da sala, tocava todas as músicas e tal, mas você tem que tocar também, cara. E aí então, como o pessoal fala, o seguidor não, como é que é? O discípulo ultrapassou o mestre. Não, porque tu toca muito mais, eu estacionei. Mas enfim. E é isso. Vai lá. Ele tornou-se mestre Jedi. Não, e naquela época, né? Guilherme não tava ainda. Não, nem na igreja tava. Guilherme é aquele cara, na boca. Guilherme frequentava a rua lá da minha casa lá. Guilherme... Roqueirinho? Com bermudão, skatista. Xadrez, né, blusinha do Iron Maiden. Blusão do Iron Maiden. E andava... de skate de chinelo, às vezes dava uns trotes de skate de chinelo lá na calçada da Formil. E eu assim, Formil, meu Deus. Ah, velho. Guilherme era totalmente do heavy metal, velho. Heavy metal e videogame era o que era que. A história é legal, cara, porque eu gostava muito mesmo. Rock, skate, a gente ficava até altas horas da noite andando de skate na rua. Ficava lá na quadra da igreja, via o pessoal descendo a rua da igreja, assim.
Assim, caramba, o pessoal todo arrumadinho vindo da igreja, a gente todo sujo, né? Que às vezes caía, né? O cara caía no chão, se ralava todo, tava lá andando de skate. Época foi muito engraçada, cara, realmente. Mas quando assim, como uma grande maioria, né? A gente faz primeira comunhão, faz crisma e some, né? Quando não tem um grupo de perseverança e tal. Então, em 2000 foi quando eu retornei pra igreja. Aí, em 2000, vocês já tocavam já, pô. Já era tudo macaco velho já, lá tocando violão, guitarra lá. E foi quando eu retornei. Retornei até tocando violão também. Minha irmã me chamou pra tocar com ela no ministério lá, que até hoje eu toco com eles na missa. E aí eu comecei tocando com violãozinho, com captador embutido, aquele som horrível, né? Obrigado. Muito ruim. Esquerda ainda. Canhoto. Ninguém tem instrumento canhoto pra emprestar. Ele tocava com as notas invertidas, cara. Agora que eu lembro disso. Toquei violão com nota invertida, porque eu não tinha violão, pegava emprestado. Não, assim, começar musicalmente é muito difícil. Ainda mais que a gente não tem condições, enfim, ter acesso a ter um instrumento e aquela coisa. Agora, começar sendo canhoto. Ninguém tem como. Quando empresta o instrumento, tem que tocar invertido. Olha pra qualquer. Isso que é perseverança. Nossa senhora. Não, passei muito perrengue, cara. Pedi um violão um colega emprestado lá, um colega até que me ensinou as primeiras notas, né? Então, o Davi, agora ele tá na igreja. Ah, legal. E já a gente tá até puxando ele pra tocar na missa também. Eu disse, não, tu me ensinou, rapaz. Você vira agora, nos 30. Então ele me emprestava o violãozinho dele e falei assim, pô, só não tem como inverter a corda pra tu e tal. Não, beleza. Aí eu comecei a aprender com a corda invertida mesmo. E mas foi bom que assim, você pega uma noção e você não fica na mão, né? Se tiver um violão assim pra tocar, tiver com a corda invertida, eu toco. Mas é claro que depois, com o tempo, né, a gente vai melhorando, Deus vai dando condição, e aí eu comprei o violãozinho. E aí já adaptado para a esquerda e melhorou, facilitou a minha vida, mas antes era tenso. Engraçado que a gente participava, né, da paróquia, e a paróquia era uma só, né? Nossa Senhora da Ajuda Parada Modelo e Guapimirim. E Parada Modelo, né? Guapimirim era a mesma paróquia. E era engraçado que a gente tocava na missa, mas a gente era louco pra ter banda, né? Fazer um rock and roll. Rock and roll na veia desde cedo. Rock and roll, cara. A gente era vibrado nisso. E eu lembro que quando eu comecei na primeira banda, né? Que a gente começou foi com o William. A gente chamava Rava. E aí o Guilherme, nossa senhora. É isso aí. A gente chegou a fazer um quartinho lá em casa. Com caixa de ovo. Um monte de caixa de ovo. Caixa de ovo mesmo. Caixa de ovo. Não é a espuma. Não, era caixa de ovo. Tinha uma que estava até que o ovo tinha estourado e ficou... Vai assim mesmo, cara. Vai assim mesmo. E aí botamos aquilo, passamos cola cola de sapato. E aí a patrão ficou doida daquele quarto lá, porque com um monte de cheiro de cola de sapato. Colando aquilo. Enfim, não, tem que botar aquilo pra fazer... Olha só, cara, o nível de vontade era muito, né? Mas de conhecimento técnico era zero, né? Não, porque vai isolar o som, né? Não tinha internet, cara. Né? Não tinha, né? YouTube, nada. Não, a gente viu aquele negócio lá e tal, assim. Não tinha tutorial. E vamos botar isso aqui que vai isolar o som, né, amigo? Todo mundo da rua escutava ensaiando. Todo mundo. Fora que virou um viveiro de barata depois, né? Nossa senhora. Caraca, barata me infestava naquilo que era muita vontade de fazer. E eu acho que o diferencial é que hoje em dia a garotada não está disposta a fazer nem metade disso. Verdade. Nem metade disso. Verdade. E aí... Se não tiver com som X, não dá pra tocar. Não dá pra tocar. Já levei bateria na bicicleta. A gente até... Eu acredito, né, que a gente até hoje a gente consegue ver que o tão quanto importante foi passar por esse processo pelo fato de que a gente era criança, adolescente. E a gente queria que a igreja apoiasse, bancasse, desse instrumento, fizesse tudo isso a gente queria. Essa era a verdade. Quem não, né? A gente reclamava assim, caramba, tem uma sala parada lá. Porque não deixa a gente ensaiar. Não é? Cara, E a gente vê o propósito, né? O que Deus nos chama para poder fazer. Ou então, só deixa uma banda lá, pô. Né? A gente ficava... Eu pelo menos ficava, pô, só tem uma dona
da parada, podia compartilhar com os irmãos, né? Mas não compartilhar. Eu não lembro nem naquela época do Rava lá, que Guilherme, depois... O primeiro ministério que você começou a tocar... Eu comecei com a minha irmã mesmo, aí acho que um ano depois o Nefes me chamou, né? Pra participar. Aí eu fui lá tocar com o Nefes na época. Logo depois. Na verdade, eu tinha sido chamado uma vez para tocar no Terra Fértil. O Denise tinha me convidado, cheguei nos ensaios. Terra Fértil era uma banda que já tocava lá, né, há mais tempo. Hoje eles retornaram, né, mas a galera nativa era o Terra Fértil. E aí eu ia até tocar sax. Mas aí eu tava sem o instrumento, tava usando da banda e teve alguns problemas lá na banda, no Grêmio Recreativo Musical, onde eu tocava, que não tava podendo liberar o instrumento. Então acabou que não vingou. Mas aí depois também eu sumi, aí voltei pra igreja e comecei com a minha irmã. Depois entrei no Nefes, né? Nefes a gente toca aí até hoje também, né? Aquela galera, Felipe também tocou. Toquei. Todo mundo passando no Nefes. A gente já tocou junto, tudo que era lugar a gente tava tocando. Falava que era pra tocar, a gente ia e não tinha tempo ruim, né, cara? Nossa. Mas outro dia eu tava vendo até um vídeo da Adriana falando sobre isso. Pra questão do apoio da igreja pra música e tal. Eu sei que é uma dificuldade, né? Sempre foi, cara. Não duvido que o cara fale assim, não, minha paróquia, minha igreja, tem tudo que a gente precisa. Não tem, cara. É muito difícil. A gente entende também que a igreja não é só... A igreja católica não é só música. Embora a música seja uma ferramenta gigante. Tem muitas outras coisas. Mas, assim, dá pra dar um carinho maior pro músico, né? A gente resistiu. A gente ficou aí até hoje. Mas muita gente, às vezes, né, quando é o cara mais novo, ainda não entende o real propósito, por que tá ali... E gera até uma expectativa, vamos tocar, e de repente o cara não consegue uma condição legal de um som, né, alguma coisa assim, realmente dá uma afastada em muita gente. Mas a gente passa muito perrengue, cara. Existe uma questão ainda que eu vejo que ainda vai se desenvolver muito dentro da igreja, dentro das bandas, dos ministérios, que é a questão financeira. Porque eu lembro que a gente era garotado, a gente sonhava em viver de música. E aí, se viver de música já é difícil. Agora, viver de música sacra na igreja... a parada é muito mais difícil. Porque... Você precisa desbloquear Beleza, cara. Beleza, estamos gravando. É ao vivo, irmão. É sério, que a gente desbloqueou no meio do podcast. Não, e detalhe, tu falou, não vou deixar logo no modo avião aqui pra não dar caô. Que passa isso, um avião, então. Passa um avião aí agora. Pior que eu não sei nem o que eu falei pra ela poder ativar aqui, cara. Vambora, toca o barco. Mas a questão financeira, a gente sonhava em viver de música, e aí tinha esse paradigma, porque não só as paróquias, mas sempre teve um grupo que não concordava em dar uma ajuda de custo, ou alguma coisa assim. E, sim, tudo relacionado à música é muito custoso. É muito custoso. Você botar uma corda no instrumento, fazer uma regulagem. E aí, na cabeça do jovem, isso gerava, né, me gerou, né, eu falo, isso gerava assim, muito conflito, que assim, caramba, eu não vou mais tocar porque ninguém ajuda, ninguém apoia, ninguém só critica. Quem nunca, né? Então, aí explicado. Fazia de tudo para poder ir num evento, para poder tocar, o maior sacrifício de tudo, era custoso, tudo vindo do próprio bolso. Quando a gente não tinha carro, não tinha aquela coisa, era mais difícil ainda, eu ia de bicicleta andando pela cidade inteira. Então, assim... Quando eu era magro. Eu preciso voltar a tocar nas igrejas de bicicleta. Eu vou começar a fazer missão nas comunidades. Então, assim, e hoje eu vejo, né, quanto nós formamos, né, crescemos, né, por exemplo, nós estamos com esse canal aqui do podcast, né, e foi tudo é bênção de Deus. E a gente já fez tanta coisa separada, já trilhou outros caminhos, já fez isso, mas tem aquela hora que ele vai lá dar aquela cutucada assim, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer, e que eu gosto de fazer. E aí dá esse poder a gente fazer essa analogia de antes, né? Estamos falando aí de 17 anos atrás, né? Por aí. Cerca de 17, é bastante tempo. Por aí. quase mais, 20 anos. Mais, porque eu voltei em 2000. É verdade. E vocês já estavam lá?
Eita! Acabou de entregar a novidade, o miserável. Esse Encontro de Jovem 2000, 2001, eu toquei na igreja. Vocês já estavam lá, desculpa. Desgramado entregando a cidade, cara. Então vamos botar cerca de 20 anos pra não ficar muito, sabe? Cerca de. Mas você vê aí o quanto Deus ele é perfeito, porque nossa cabeça de jovem, de vontade de fazer, de querer ganhar dinheiro com aquilo ali, né? E hoje nós, com experiência, com família e com vontade de fazer e tendo até, por exemplo, um podcast para a gente poder estar dando mais voz ainda, tanto para outros músicos, tanto para a igreja, questões religiosas, questões emocionais, problemas atuais no qual a gente vive. E aí eu falo, por mais que a gente queria ganhar dinheiro naquela época, Deus abençoou o suficiente para que nós estivéssemos aqui e poder falar dele. Entendeu? Assim, então, são coisas surreais que a gente não percebe no dia a dia. Mas quando você faz uma analogia no período de longos anos, né? Agora foi revelado aí. E a gente consegue ter essa comparação. Eu acho isso, assim, extraordinário. Para mim, é extraordinário. E aquela forma que Deus usa as coisas, né? A gente rodou tanta coisa, né? Não deu certo em tanta coisa junto. De repente ele fala assim, não, vamos reunir essa galera aí, porque eu quero essa galera aí, ó, reunida para colocar esse não, e engraçado que ele praticamente ele mostrou habilidades distintas, né? Que nós iríamos desenvolver ainda. Em determinado período a gente, até no início, né? Porque a gente começou com a banda chamada Novo Projeto. Novo Projeto. Na verdade... Por quê? Porque não tinha nome. A gente ficou há tempão e não conseguiu definir. Novo projeto, ficou Novo Projeto. Cara, Guilherme, tô com um novo projeto aí e tal, de fazer isso e tal. O Guilherme, aí, novo projeto. E aí surgiu um festival pra gente tocar em São Paulo. Aquilo foi doideira. Né? Saímos daqui do Rio de Janeiro, Teresópolis, né? De ônibus. Nossa, que jornada. Única banda do Rio, né? Foi a única banda do Rio. A luta já começou no ônibus, que a mulher que se irmou que tava no lugar dela, sentada. Eu lembro. A mulher quase parou o ônibus. Não, sai do meu lugar. E detalhe, né? Acho que eu escrevi a música sem falar com ninguém, né? Eu escrevi e falei, ó, galera, eu escrevi a música aqui, vamos ver. Sem fé nenhuma de passar. Foi mesmo. Aí quando passou, eu falei, ó, passamos. E agora? Onde é Taquera? É Taquera, né? Acho que era. Nossa, longe pra caramba. A gente foi até bem, tinha muitas bandas. Sim. A gente ficou. Eu lembro qual Tinha colocação. 16 bandas, nós fomos os quinto colocado. Quinto colocado. Ele ganhou Ele ganhou, o Guilherme ganhou como melhor intérprete. Né? Podia ter trago, né, o troféuzinho. Mas isso pra gente deu um movimento bem grande. Depois disso a gente pensou em evoluir mais ainda. E aí tem uma questão que quando Deus tocou no meu coração sobre esse projeto, e eu falei assim, caramba, nós vamos ser ministério de música ou banda. Tem gente que confunde muito. Né, os dois. A gente confundia, né? Depois, né? Com também. o tempo, a gente foi pegando experiência e vendo a definição disso. Foi com o tempo. Sim. Então, muita gente realmente confunde. E aí, como a gente tinha já essa definição, o Guilherme tem seus ministérios, está sempre frequente tocando, o William também. Eu participava mais de grupo de oração. Hoje estou um pouco mais afastado do grupo de oração, pretendo voltar, é claro. E aí a gente percebeu, a gente tem um projeto para ser banda, para levar a música, né, com o nosso estilo, com aquela coisa que é mais jovial, a pegada rock and roll, que a gente tanto curte e também que a gente vê, né, que tem necessidade dentro da paróquia. Então esse conceito de banda é justamente para essa finalidade, essa missão. E a gente continua exercendo, né, os ministérios dentro da igreja. Então isso é uma coisa que a galera nova ainda vai aprender. Vai aprender muito ainda. Aí eu acho que talvez esse conteúdo seja até voltado, né, para essa galera, para poder entender, porque isso gera dentro da gente assim, caramba, vamos montar um ministério de música, vamos montar uma banda de música? Essa é a questão. Independente dos dois, sendo ministério ou banda, o teu servir a tua paróquia, a tua comunidade, ele vai ter que existir. Né? Porque a própria palavra nos diz, né, que a fé sem obras é morta. Então, mesmo que você tenha montar uma banda que seja assim
um ministério, né? Algo dentro da igreja, mas ele é diferente. Não sei se o Guilherme ou o William pode compartilhar um pouco sobre isso, né? Mas esse é o entendimento que hoje eu tenho sobre isso. A gente vê o ministério, né? Que a gente coloca assim, é o servir integralmente. A banda também é. Mas o ministério ele tem alguns meios mais específicos. É como no grupo de oração. Você serve no ministério do grupo de oração, então você tem que estar ali o tempo todo, todo o teu esforço é voltado para aquilo. A banda, a gente, por exemplo, a banda toca na missa, às vezes chamam a gente toca. Mas a gente não tem esse... como é que eu vou dizer? Não é o direcionamento da banda. A gente quer, sim, levar o evangelho, levar Jesus Cristo, mas a outras pessoas também, né? Não só aquelas pessoas que estão na missa. Quem está na missa ali, a gente entende que já ouviu o anúncio e precisa de pessoas para anunciar. Então a gente se vê como banda nessa missão. É uma missão, mas não chega a ser um ministério, que é aquele ministério que está ali só para servir a missa, ou para servir no grupo de oração, não é aquela coisa específica. Tanto que, assim, se fôssemos específicos, não estaríamos com podcast, né, com todos os trabalhos. E tem uma outra questão também, e esse é um dos pontos que a maioria da igreja não percebe, ou não entende, ou porque talvez nunca foi colocado esse assunto dessa forma. Por exemplo, as músicas são produzidas por profissionais. Esses profissionais, eles tanto podem ser da igreja ou não, um produtor musical, por exemplo, em um estúdio. E isso são empresas. Ou seja, são pessoas que trabalham para prover o sustento das suas famílias. E isso tudo tem um custo. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas é ministério de igreja. Tudo bem, é um ministério, e banda. Então, se a gente vai produzir músicas autorais, por exemplo, Guilherme é um ótimo compositor. Nós estamos compondo produzindo uma música de composição dele. E aí, a gente vai procurar um produtor musical. Caramba, se a gente trabalha como banda, então, comercialmente, como que nós vamos juntar essa grana para poder produzir? Isso é uma coisa que dentro da igreja ainda precisa ser melhor colocado, tanto nessa parte de ministério quanto de banda. E eu vou fazer até um convite aí pra galera. Quem quiser ajudar nós. Se quiser ajudar. Quem quiser ajudar, aí, pode chegar, vamos embora. A gente tem esse espaço aqui, a gente pode estar mostrando a sua empresa, fazendo a publicidade. Tem várias outras formas. Se você se sentir tocado em querer nos ajudar, deixa nos comentários aqui, que a gente vai fazer o contato. E fazer parte desse projeto também, né? Que é uma obra de Deus. E a gente tem muito ainda para poder mostrar do que a gente está planejando ainda a fazer. Então, se sentiu tocado? Comenta aí. E aí entender também que, tipo, quando se fala em música, todo mundo obrigatoriamente não precisa só escutar a música católica. Normalmente eu escutava muito Guns, Nirvana, as músicas de rock, né? E isso tudo tem uma produção por trás, tem uma coisa... E é uma coisa bem produzida, uma coisa bem feita. E como o Felipe falou, uma produção, o produtor é uma profissão. Sim. Onde ele precisa ganhar para poder sustentar a sua família. E quando a gente fala, muitas das vezes, em música de igreja, a galera já fala, estão de olho em dinheiro. Estão crescendo o olho por causa de dinheiro. Mas não é, porque a gente quer fazer o melhor para Deus. Se eu tenho uma banda, se eu não fosse da igreja, eu tenho uma banda, e eu queria produzir essa banda para impulsionar, para ter a minha voz, né, a nossa letra pelo mundo, por que eu tenho que fazer o menos profissional para Deus? Eu não concordo com isso. É engraçado isso também, que... Lá vem. Já tá rindo, lá vem, meu irmão. Tá rindo, lá vem. Não vem, não. É engraçado que eu via os festivais, né, de aniversário de cidade, por exemplo, que é promovido pela prefeitura, né? E eu sempre via aquela patotinha, né, aquela panelinha da igreja comentando, nossa, fulano cobrou 50 mil reais pra vir aqui. Isso é um absurdo. E aí eu ficava analisando aquilo, engraçado, né? Fulano cobrou, mas um artista mudando cobrou 200.
E ninguém fala Que dele. veio, né? E ninguém fala nada. Eu falei assim, ué. E aí na minha cabeça ficava ecoando. Se é para Deus, tinha que ser o inverso. O artista, né, da igreja tinha que ser 200 e o do mundo tinha que ser 50. Olha só como é que tem inversão de valores aí. Na minha cabeça começou a processar assim. E eu começava a falar assim, caramba também, essas pessoas que fazem esse tipo de comentário também não tem nem noção do que estão falando. Nem um pouco. Não sabe que tem um custo embutido naquilo ali, né? O cara tem... o cara, assim, vamos botar assim, um profissional da música católica. Porque ele se profissionaliza. Pra você Sim. fazer algo bom, é necessário De qualidade, que você se profissionalize. precisa. Então ele tem ali, tem os músicos, às vezes o cara canta solo, ele tem que contratar músico, ele tem que contratar iluminação, que às vezes não é o show. Equipe. Normalmente o cara Tem vem com várias equipe. coisas, o cara tem deslocamento, tem a família dele, se ele ficar só cantando e não ganhar nada, o que vai sustentar, né, Exato. a casa dele? Então tem essas coisas que muitas pessoas veem com maus olhos, né? Mas por quê? Porque tem que entender que tem um valor agregado àquilo ali. A gente vê tanto músico bom, às vezes músico da igreja, músicas boas da igreja, bonitas, que às vezes não tem um incentivo monetário e o cara acaba estragando a música. Às vezes o cara grava a música, não fica legal, porque não grava com uma gravadora de qualidade. Tudo, um instrumento. O instrumento é caro, corda é caro. Isso, manutenção é caro, tudo. Tem o luthier, que é o técnico responsável por poder fazer regulagem do instrumento. E tudo isso é caro. Assim, e não só isso. E eu vejo que as pessoas gostam de ouvir músicas boas. Gostam de ouvir, porque a música ela tem um poder profundo. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Então, desde do início, o quanto Deus usava as músicas na frente dos exércitos, enfim. A música, ela consegue chegar onde palavras não conseguem, mas aquela melodia ali vai penetrar e ela vai profundo. E aí você quer ouvir um instrumento desafinado? Você quer ver um instrumento que não consegue ter um máximo de qualidade sonora, porque é um instrumento, né, de marca inferior? Então, e aí você gosta de ver isso, mas você critica na hora que o músico tem um certo valor para poder tocar. Então são coisas ainda que a gente está ainda, né, embora muitas coisas evoluíram ainda, mas a gente tem que ainda quebrar muito esse paradigma, quebrar muito essas... E eu acho que nossa geração tem tudo para isso. Tem tudo para isso. Porque os meios de comunicação, de informação hoje estão muito, muito maiores. Hoje tem um celular para se comunicar, tem um podcast, tem um YouTube. E aí, por isso que eu acho esses assuntos assim, bem relevantes de ser tratado. Porque ele só vai conseguir ter uma solução ou buscar para isso se a gente falar. Sim. Entendeu? Então... E aí, vamos lá, falar um pouquinho... Vou até puxar essa... que a gente tá... Hoje a gente chama, né, de Divina Fé. E a gente já teve algumas formações, né? A primeira formação começou com o Felipe, né? Que me fez o convite. E aí, falei assim, não, já foi unanimidade, foi o William, né? Primeiro nome depois do convite. Não, o William. Então a gente foi atrás do William. O William, na época, tocava o violão, né? Tava no violão, tava no contrabaixo hoje na necessidade aí. Mas estava tocando violão com a gente. Ainda tem isso ainda, né? A gente tem carência de música na igreja. Precisa de mais bateristas, precisa de mais violonistas, guitarristas, baixistas, a gente precisa muito, gente. Então, se tem alguém com talento aí, com medo, uma coisa, não fica com medo não, vai com medo mesmo. Bota pra fora porque a necessidade é grande. Exato. Aí o Caio, né, toca bateria também, na primeira formação, então éramos nós. O Caio tá com a gente ainda, né? Não pôde estar aqui hoje, mas ele faz parte da banda. Então, aí o William casou-se, mudou-se, ficou um pouco longe da gente. A culpa até de vocês. Pois é. Porque eu fui em missão. Só que vocês voltaram e eu fiquei. A diferença foi essa. Vocês meteram o pé, eu fiquei, irmão. Uma dessas missões aí, ele encontrou o amor da vida dele, né? Que bom, tá vendo como é que Deus foi generoso contigo? Bárbara, eu te amo. Foca. Bárbara, te amo. Mulher. E aí, depois, né, outras pessoas compuseram aí o grupo. O Diego. Diego. Diego Batera. Ele vai ver esse podcast com certeza. Ele acompanha. O cara era tão Valeu, bom. Diego. Ó, um abração, filho. A gente te ama, tá? Você tá longe, mas a gente te ama. E ele conseguia bater
tava tocando a bateria lá e filmar, né? Como ele conseguia fazer aquilo, eu não sei. Mas os vídeos da banda eram lá. Parecia um povo. Não, o cara é muito fera, muito maneiro, gente boa demais. Aí E do rock and roll, né? Era do rock and roll, também, bateram pesado. Eu lembro que teve um evento da missa que a gente tava tocando. Aí, meu irmão, do nada, brother. Do taco. Caraca! Rock and roll, baby! Não, ele era tão elétrico que teve uma vez que ele nem tocou, o padre pensou que foi ele. O Padre Hernani. Deu um barulho, pá! O Padre Hernani olhou pra ele. Foi eu, não! Não, e aquele dia a gente tava tocando do lado do altar, né? Então, tava toda a assembleia, era o Cerco de Jericó? Cerco de Jericó. Cerco de Jericó, é. E aí, lá na frente da gente, e do lado do altar, e aquele barulho, pá! E o padre olha pra ele assim, não foi eu não, padre. Ah, bom demais, cara. Bom demais essas lembranças. Ai. Depois teve o meu sobrinho também, João Pedro, João né? Pedro. Que tocou violão com a gente. Sensacional, hein? Bom demais também. Bom a gente demais. espera que ele retorne aí, né? Agora Músico excelente. tá no exército aí, de repente ele volta aí. Toca o baixo também arrumado, Baixo, né? nossa. Vai largar um baixo da mão Não, dele. fiquei encantado ele tocando O menino baixo. também ficou nervoso. Garoto bom. Deve que meu sobrinho não... Tu é bom, William, mas o João... O moleque é melhor. Vai te lascar. O João Pedro, o moleque é bom também. Então, é bom que aí libera o vocalista, né? O vocalista tocando violão tem uma que se embola, né? Mas foi... Acho que da formação... Teve o Eliseu, né? Que foi o baixista também do início da formação. Eliseu também, grande Eliseu. Tocava- Sumiu, mas... Já tocava- Precisa voltar. Não, sumiu, hein? Sumiu. Então, Volta. desculpa aí, que tava trabalhando. Aí realmente o moleque trabalha demais. Eliseu, ó, Trabalho. esperamos que você assista esse podcast, Pelo menos. se inspire, né, e retorne aí, porque a igreja precisa. Certeza. É um cara muito esforçado também, um moleque bom demais. Faz falta também, né, no grupo. Com certeza. Faz falta aí. Todo mundo. E a gente sente falta, todo mundo passou, cara. Independente. Tem dois bateristas, não sei, bota um pra tocar prato, outro toca bumbo. A gente quer saber, a gente quer todo mundo. Mas as circunstâncias da vida são diferentes, né, pra cada um, às vezes toma um rumo. Mas o importante é que cada um que passa na nossa vida deixa essa marca. E isso aí é o que une, além da música, né? É o que une a gente. Mas foi muito bom, cara. Depois a gente tinha um nome de novo projeto, né? No início, em 2017, a gente tocou no Festival de São Paulo. Foi muito maneiro, foi muito bom. O pessoal gostou muito da gente, os paulistas ficaram doidos com a gente, né? E tinha gente que falava assim, não, vocês que ganharam. Não, cara, o importante é a gente estar aqui com vocês aqui. Foi bom demais mesmo. A gente conheceu uma galera muito legal lá, né? Umas bandas bem... Eu tava até esse dia procurando, né? E tem umas que permanecem firme até hoje. Isso é muito legal. Tem o Edu Guimarães aí Edu também, Guimarães. que tá firme e forte aí, né? Faz um trabalho legal aí com as bandas também. Ele tava lá no dia. E, cara, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi uma experiência maravilhosa. A gente cresceu bastante. E, pena que assim, veio o período de pandemia também e a gente acabou, como tudo, né? Deu uma esfriada. A gente ainda tava iniciando, apesar do festival ter sido 2017, né? Mas a gente ainda estava se estruturando em muita coisa e isso acabou derrubando um pouquinho aí, atrasando o nosso percurso, né? Mas, O planejamento, né? Atrapalhou um pouco o planejamento. E hoje, em 2023, né? Vamos dizer assim, logo já são uma banda de 6 anos, né? E 6 anos é bastante tempo. É bastante tempo. Mas é aquela coisa, acho que existe um tempo para cada coisa mesmo, cara. Tá tudo acontecendo no tempo de Deus, sabe? Porque houve a pandemia, né? Eu acabei tendo que sair da banda também e devido a essa pandemia nos obrigou na parte pessoal, na parte profissional, ter que evoluir, se renovar. Mudamos nossos empregos, só a greve continua. Mudamos nosso foco. E esse tempo foi praticamente de estudo, de foco, né? E que quando nós decidimos voltar com o Divina Fé, a gente já tinha praticamente uma coisa meio que pré-definida. Porque, por exemplo, esse podcast é fruto
de uma conversa que nós tivemos, né? Que o Fih falou, pô, eu tenho espaço. O William sabe, é videomaker, dá para gravar. A gente junta nossos conhecimentos e vamos botar para rodar. E esse podcast hoje é fruto disso aí. Uma coisa que a gente teve que parar na pandemia, a gente estudou, a gente se profissionalizou nisso aqui para a gente poder produzir. Hoje a gente produz, né, graças a esse tempo que teve, estamos juntos de novo e decidimos fazer isso aqui. Então acredito que tudo tem sua hora, tudo acontece por algum motivo, sabe? Também nesse tempo que eu tive afastado, amadureci bastante meu pensamento em relação à música da igreja, né? Entendi melhor a visão que a gente tem que... a própria definição de ministério e banda, né? Que até, tá, 6 anos de banda, mas há 3 anos atrás eu já não tinha muito isso. Meio que ainda confundia as coisas. Uma das coisas que eu lembro é que o William tem um temperamento bem forte. Pra caramba. Não mexe comigo, não. E eu também tinha, cara. Ele mudou. Eu tô procurando. Eu era, assim, eu cobrava demais. Eu lembro que eu participei do NEFS, foi o ministério que eu fiquei mais tempo. E eu cobrava muito de questão de... Porque eu, sendo guitarra, eu tinha que tirar as músicas em casa, tirar coisas, aí tinha solo, aí tinha um monte de coisa. E aí chegava no ensaio e tinha gente que não tirava a música e tirava na hora. E aquilo subia... nervoso. Olha, o Felipe, ele era tão nervoso que às vezes até comigo ele encrespou. Mas foi, e eu que assim, eu sempre procurei fazer, né? O que me determinava ali, eu procurava fazer. Ele tá falando isso aí, eu acho que nesse episódio eu não tô lembrado, não. Vamos lá, vamos ver. Surpresa! Vamos lá. Agora, ele encrespou comigo. Por quê? Eu lembro até que foi uma música do Tony Allison que a gente ia tirar. Que tinha uma introduçãozinha no teclado. E na época eu tava tocando teclado, porque eu era o Severino da parada, né? Não tinha o merendeiro, vai lá fazer merenda. Aí acharam que eu era tecladista. Eu tirei a música e tal. Só que Caraca, não me passaram uma versão da música e ele tirou a outra versão. Então, uma versão começava com um jeito e a outra versão de outro jeito. Aí tava lá. Começa aí. Aí eu comecei. Tararã, tararã, tararã. Não é assim não. Você não ouve a música, não sei o que. Ele já tava... Claro que não foi assim, aquilo só que gerou, né? Mas outras coisas já tinham gerado esse estresse. E aí eu comecei diferente. Ele começou a ficar bravo comigo. Não é assim não. A gente tira a música em casa. Vocês não param pra ouvir a música. Cara, mas a música é assim. Me deram essa música aqui pra tirar. Foi engraçado. Mas assim, já foi engraçado agora, né? Assim, eu não esquentava porque, assim, conviver em banda... Conviver com gente. E pessoas. Principalmente, cara, de um modo até mais especial, Ministério de Música. Ministério de Música é muito difícil. Sabe por que banda... Como a gente já está conversando aqui, quando você tem um pensamento mais, vamos colocar assim, profissional, a dedicação é outra. E isso, infelizmente, os ministérios de música, muitos não têm. E deveriam ter. Porque é um serviço para Deus. Sim. Não tem remuneração melhor do que você fazer um trabalho para Deus. Sim. E não pode ter o cúmulo da mediocridade, né? Que é você tipo assim, tô fazendo isso aqui de graça, não tô no meu tempo, então vou fazer do jeito que... eu achar melhor. Que eu achar melhor. Não é, cara. Você tem que dar o teu melhor. Tem que dar o teu melhor. É o teu melhor para o melhor. Né? Se Deus é o melhor para nós, se Ele tem o que nós queremos, né? Se Ele nos dá o céu, por que eu vou fazer uma coisa mal feita? Então, assim, o Ministério de Música tem muito disso. Assim, estou servindo. Eu até brinco, e nos grupos eu até falo assim, o pessoal, não, mas é servir, realmente é servir. Assim, não, eu falo assim, eu prefiro falar que assim, estou devolvendo. Porque quando você fala que você está servindo, parece que você está simplesmente se doando. Uhum. Mas eu não vejo muito como uma doação, porque eu recebi primeiro. É isso aí. Jesus nos deu a salvação, Jesus nos dá o céu. Isso é bacana. Entendeu? Isso dá um corte. Então, por que eu estou servindo? Não, eu estou devolvendo. Vejo isso como uma devolução a Deus. Então, eu sempre fui muito crítico com essa parte. E, infelizmente, as pessoas acham que, assim, como eu estou me doando, eu faço o que eu posso.
E aí acontece, você às vezes chegar na igreja, você percebe, muita gente pode até não perceber, mas a gente que tem um entendimento de música, percebe que o cara não sabia a letra, o cara tá tocando fora do tom, o cara tá acostumado desafinado, porque não se aprimora, Sim. porque não procura se profissionalizar. Não se profissionalizar, não no sentido, eu vou para a igreja, mas eu quero cobrar para tocar na missa. E eu vejo um dos erros que os ministérios, e na época também a gente cometia muito isso, que era o fato de que toda semana tinha que ter ensaio. Só que a quantidade de músicas era tão grande que você não conseguia, tipo, decorar e ter um... Não saía nada direito. Saía nada direito, Saía nada direito. Então, assim, o que era o certo? Separasse um repertório específico, e a igreja, como a igreja tem um calendário, você sabe todos os períodos, o período da quaresma, e enfim e tal, você separasse já tudo aquilo ali baseado nos períodos, marca uma sequência de ensaios e pronto. E aí, o que você vai fazer para a missa? Ou vocês vão chegar 1h30 antes da missa e vão dar uma repassada, porque já foi muito ensaiado. Que igual bandas quando saem em turnê. Quando saem em turnê, eles ficam meses e meses programando aquela turnê, ensaiando. E aí, saem em turnê, eles não ensaiam mais, porque já está tudo pronto. É igual uma peça de teatro, quando a pessoa já tem toda a encenação, enfim. Esse é o conceito que os ministérios precisam entender. Ensaiam, façam, tudo planejado, todas essas músicas aqui. Já sabe que na missa pode vir, o padre pode pedir um determinado tipo de música. Então, se você está na tua paróquia, você conhece o sacerdote, conversa com ele, para você entender o que ele pode pedir, e aí você já ficar pronto ali. Ou seja, você está preparado. E aí você sai daquele campo maçante, e você toda semana tem um ensaio, porque todo mundo que participa do ministério, todo mundo tem família. E aí nós somos chamados. Né? Aí é outra questão mais profunda. Ou você é chamado para ser o sacerdote, né? Ou você é chamado para servir a igreja. Só que tem o celibato e o outro não. Então nós temos que também cuidar da nossa família. E aí, quanto mais você foca nessa parte de ter ensaio, acaba que um outro lado você começa a deixar deficiente. Você não consegue ter tempo para sua família, você não consegue ter tempo para os seus filhos, dar um lazer que é fundamental para toda a família, e você começa a se sentir o quê? Sobrecarregado. E a primeira coisa que você vai fazer, vou sair do ministério, não estou aguentando mais. E aí tudo isso foi fruto de quê? Um péssimo planejamento, ensaio o suficiente para deixar todo aquele repertório pronto, depois você se reúne 1h30 antes da missa, ou uma vez por mês para dar uma repassada. Então, assim, essa é a dica que eu dou para a galera de ministério hoje. Faça isso, que vai melhorar e muito, e não vai ter sobrecarga. Isso aí é... Ainda mais nos tempos de hoje, porque muitos ministérios de hoje são pessoas que já começaram, né, como nós, muito tempo atrás. Hoje já tem família, não é só eu. Eu vou pro realidade ensaio, é outra, né? Não, você vai pro ensaio, mas você tem tua esposa tá em casa, com um filho, com filha, criança chorando, cadê meu pai, cadê minha mãe? Então, realmente, tem que ter essa organização. Organização é fundamental em tudo na vida, né? Principalmente na hora de servir. Porque quando você organiza a sua vida, isso não serve só para música, isso é para tudo, né? Se você organiza a sua vida, você consegue aproveitar as coisas importantes da sua vida. E quando você se enrola com tudo, você se enrola com o trabalho, você se enrola com a igreja, você se enrola com uma academia ou outra atividade, qual é o tempo que sobra para os teus filhos? Né? Qual é o tempo que sobra para a tua família? Aí teu filho vai querer crescer, vai querer ir para a igreja? Não, porque a igreja tirou meu pai, a igreja tirou minha mãe. Então a gente tem que ter realmente esse Não quero cuidado. participar porque isso vai tomar muito tempo da minha vida. Aí o conceito de amar a Deus sobre todas as coisas acaba ficando em segundo plano. Isso é muito... E como que o tempo passa e a gente consegue ter a maturidade? Deus dá essa maturidade para poder pensar assim. Porque hoje eu vejo tanto com o ministério quanto o bando de uma forma totalmente diferente. A gente consegue, né, hoje fazer acontecer isso de uma forma que a gente não deixe faltando por outros lados, entendeu? Cara, uma das coisas que eu era assim e hoje eu vejo diferente. Completamente. E o bom do ser humano é isso, né? Você aprender a mudar e saber que você não ser uma peça engessada, né? Eu lembro que na época eu fui uma das pessoas que criticava quem tocava na igreja e tocava fora da igreja.
Somos A dois. gente falava, tocava na igreja ou para Deus ou para o mundo, né? E aí hoje eu vejo o seguinte, cara, não faça isso com músico. E tem muito músico que vive de música, que é músico, que é professor de música, né? Que toca em outros projetos, que é produtor musical. E eu lembro que a gente chegou até a perder alguns músicos por causa dessa situação. Então, essa é uma questão até polêmica ainda. Pode ser até... muitos da igreja não concordem, mas hoje a minha visão é justamente essa. Deixa o músico ser músico. Mas ele vai estar em local onde não é apropriado para um cristão. E aí, essa é a questão pessoal dele. É porque é uma profissão. Músico é uma profissão. Não adianta. Você, infelizmente, na sua profissão, você, dependendo da profissão, você fica vulnerável às coisas do mundo, né? Por exemplo, fretista de posto de gasolina. Você acha que ele atende só cristão? Não. Ele atende todo tipo de gente. Vê cada coisa também. E outras coisas, né? Hospitais, enfim. A gente fala do dom que Deus deu para o músico, né? Que é o dom da música. E a gente fala assim que tem que devolver para aquilo que o Guilherme falou. Também sou da mesma opinião. Mas a gente não vê isso como profissão também. Apesar de ser bem difícil ter música como profissão. Mas tem. Muita gente que toca em barzinho à noite, vamos colocar dessa forma, que é uma maneira de sustentar a família ou de acrescentar a renda dele. E eu acho que até o Guilherme pode falar melhor sobre isso, mas também não quer dizer que a música não é sacra, que a música da igreja, que a música é pecaminosa. É proibida, você não pode escutar. Nós temos muitas músicas lindas, lindas, e todos em vários ritmos. Assim, poesias, né? Nossa. Poesias. Olha, velho. O Padre Jonas, ele falava que assim, existe só 2 tipos de música. A música boa e a música má. O que ele queria dizer com isso? Não é porque a música é da igreja que ela é uma música boa. Parece estranho, né? Pô, mas a música da igreja é boa. Mas uma vez, não sei se vocês já viram um vídeo que o pessoal está cantando uma música na missa, uma música até de um padre muito conhecido, muito antigo, muito conhecido, e o padre fica ouvindo. Quando eles acabam a música, o padre descasca na banda, no ministério de música. Mas olha, essa música não é cristocêntrica. É outra questão também, né? Que nem toda música cristã é litúrgica. Então ele falou assim, olha, essa música não é cristocêntrica, não fala de Cristo, e o reino não é dos homens, o reino é de Deus. Então você vê, foi um padre que fez, teria um fundo, seria um fundo cristão, mas estava passando uma mensagem errada. O reino não é dos homens, o reino é de Deus. E às vezes você ouve uma música que fala de amor, né? Mas que assim, não é uma música da igreja. Tem até uma música que eu estava brincando, minha filha cantou no dia do Dia dos Pais, foi a apresentação da música dela. Eu não lembro o nome da banda. E aí eu fiquei prestando atenção na música. Falei assim, nossa, como essa música fala do pai, fala pro pai. Não tinha visto essa música como falar pro pai. E de repente eu comecei a associar, falar, cara, essa música é cristã. É aquela música, você é a escada da minha subida. Não lembro o nome da banda. Você é o amor da minha vida. Cara, como eu me emocionei. Eu fico até meio emocionado de lembrar, na hora ela cantando. E, cara, é uma música que fala. Quando me perdi, você me apareceu, me fazendo rir. O que aconteceu, né? Desde então, eu olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei, agora eu sou melhor. Cara, você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos ao amanhecer, verdade que me leva a viver. Cara, tá falando pra Deus, meu irmão. Não é uma música católica. Então, assim, tem músicas que são não são da igreja, mas que são músicas lindas e falam de Deus de uma outra forma.
É uma música que fala de um amor Tu acha verdadeiro para uma pessoa. que os cristãos, em modo geral, tanto evangélico quanto católico, precisam ter mais atenção sobre isso? Precisam, assim, caramba, realmente isso faz sentido. Eu tenho que parar de querer separar. Não, isso aqui é do mundo, isso aqui é de Deus. Sendo que o mundo foi feito por Deus e as coisas mais bonitas que nós temos para viver tá no mundo. E aí a gente tem que parar de querer que o mundo seja o que a igreja que eu acredito seja, mas eu ser igreja dentro desse mundo. Isso é uma coisa muito polêmica, né? É isso que eu ia falar. Porque, assim, a gente não pode trazer o mundanismo para dentro da igreja. Perfeito. Né? É diferente. Por exemplo, a gente está falando de canções. Vou dar um exemplo mais básico, assim, as questões das canções. Não posso pegar uma canção do mundo e trazer, por exemplo, para a missa. Sim. Colocar como música de entrada. É um absurdo. E nem toda música cristã também é para tocar na missa. Exatamente. Nem toda música católica, sendo católica, é uma música para se cantar na missa. A missa ela tem a sua liturgia, a liturgia ela segue alguns parâmetros que tem que ser respeitados. E não é qualquer música que eu coloco na igreja. Então, assim, esse trazer a música de fora. Uma vez eu vi um vídeo que o cara começou a cantar a música de um ato penitencial, começou a cantar a música acho que era Dominguinhos. Nananana, pedindo perdão, nananana, coração na mão. Gente, pelo amor de Deus, eu sou padre. Eu tacava um negócio. Não tinha como. Mas não dá, cara, entendeu? Uma vela voando. Não, já aconteceu, né? A gente tocar, antes da missa, falar com o padre, pai, a gente vai tocar essa música. Não vai tocar essa música, não. Exatamente. Mas Várias vezes. Precisa. Às vezes a gente fica chateado com o padre, mas precisa, porque ele tem esse olhar que a gente, na maioria das vezes, quando a gente está iniciando, a gente não tem. Então, tá num retiro. Tem um retiro, o cara cantou, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer, mas é uma música que tem um fundamento. Tem um aprofundamento. Então, assim, tá num retiro, legal. Uma música bem utilizada que vai falar pra pessoa, entendeu? Vai trazer uma mensagem pra pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Modernizar a igreja? Não. A igreja católica ela é atemporal, ela não tem que ser modernizada. Sim, exatamente. Até porque esse é o mais forte que eu gosto na igreja é o fato de que o mesmo rito missal que eu estou aqui hoje, né, na missa, é o mesmo que está lá em Roma, é o mesmo que está no Reino Unido. É a unidade, né? É a unidade, o mesmo rito missal. Então, realmente tentar modernizar isso é quebrar algo que é o sustento da igreja, que é a unidade atemporal. É muito bacana tocar nesse assunto, porque isso mostra, né, a unidade. A gente está unido e todo mundo que está... até os horários das missas, né, eles coincidem. Porque sabe que naquele exato momento, onde estão todas as comunidades rezando, se torna uma oração universal. Sim. Isso até na teologia, né, a explicação do nome, na Igreja Católica Apostólica Romana, católica, né, de ser universal. Isso é muito forte, é muito bacana. Você sabe que a primeira vez que a igreja foi chamada de católica já foi no primeiro século já, né? São Tomás de Aquino já se referia aos católicos como católicos. Como católicos, né? Os cristãos como católicos. São Tomás não, São Tomás de Aquino. Deve ser, se não for longe. A gente coloca no comentário. Se não for, a gente corrige. Mas o fato histórico aconteceu realmente no primeiro século. Né? Não, isso no primeiro século. E se a galera também entendesse e realmente reconhecesse a preciosidade que é a Igreja Católica, né? A gente é a única igreja que comunga, a gente tem verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, sabe? Isso, só por isso já vale, entende? Já vale, porque a liturgia é super rica. Depois que você começa a estudar um pouco, você se apaixona por ela, você entende porque não pode certa música, né? Você entende porque
de repente, em algumas missas é um bate-palma danado e depois você começa a entender, não, realmente é um sacrifício, né? A gente precisa realmente ficar e viver a missa, não assistir a missa, né? E é uma coisa que a igreja é tão sábia que ela faz o cristão, né, que vá pelo menos, no mínimo, todo domingo na missa, ele consegue ler a Bíblia inteira em faixa de 3 anos, 3 anos e meio. Mesmo ele não tendo esse hábito, sem ele perceber, ele conhece toda a palavra de Deus. Sim. Sabe, eu acho isso fenomenal. E assim, ainda como somos músicos, né, um papo de músico aqui, ainda há muitas polêmicas dentro da igreja, até dentro da igreja mesmo, referente à música, né? Às vezes a música que traz para tocar na missa, às vezes a questão de alguns instrumentos, né? Tem direto. Pode bateria, não pode bateria, né? Tem, bateria, então, pode guitarra o instrumento elétrica pode com guitarra, drive. pode guitarra. Cara, o que a gente tem que entender? Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça para não gerar confusão é obediência. Se o padre falou, olha, não é para ter, não é para ter. Tem padre que vai falar, olha, eu quero uma missa animada. Vamos embora. Cara, não peque pela desobediência. Porque quem obedece, não peca. Então, se o padre está falando você fazer, você conversou com o padre, se você não concorda, fala assim, padre, poxa, mas isso, essa situação. Não, meu filho, olha, eu quero que faça. Então seja obediente. É porque a igreja, ela tem essa hierarquia. Esse é o princípio fundamental. É o princípio, é a obediência. Que até porque o primeiro pecado foi o quê? A desobediência. Um verso disso, exatamente, né? É a desobediência. E a gente tem que entender que o cristão católico, com licença a todos os meus irmãos, né, e protestantes e outras denominações aí, mas o cristão católico ele é diferente. Ele é diferente. Porque a gente, quando a gente fala assim, cristão, o que é o cristão? O cristão é um outro Cristo. É isso que a gente ouve. Uhum. Cara, o católico, você que é católico, preste atenção, é muito diferente. Nós não somos outro Cristo. Nós somos o próprio Cristo continuado na história. Porque a Igreja Católica é isso. É o Cristo continuado na história. E se a gente é membro desse corpo, a gente não é outro. A gente é o próprio. Então, essa responsabilidade é gigante, principalmente na obediência. O Papa é a cabeça visível da igreja. Sejamos obedientes ao Papa. O padre, ali vem o bispo, a hierarquia, o padre, nossos coordenadores da paróquia, até chegar a cada fiel. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Nós somos diferentes. Nós não somos outro Cristo, nós somos o próprio Cristo, que é o seguido da história. Por isso que a gente não pode modernizar a igreja. Porque a moda passa, o Cristo nunca passa. Uma palavra, como é que muda o sentido, né? Sim. Esse é o verdadeiro entendimento, porque São Paulo nos diz, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí, isso é uma das maiores riquezas da Igreja Católica, que nós temos, né, os discípulos, né, como exemplos a serem seguidos. Por isso que nos dá a história dos santos. Né? Por que nós devemos estudar as histórias dos santos? Porque cada época que eles viveram foram um período diferente da igreja. E eles sempre se dedicaram a fazer exatamente isso que você falou. Não absorver o modismo e sempre manter a igreja. Então, e aí qual foi a dificuldade de cada santo naquela época? Cada período da história teve ali o seu marco, né? O marco principal. E aí, isso é a questão também dos músicos, né? Da questão da igreja em si, né? De ser católico. É justamente isso, você ser essa possibilidade de Cristo na Terra. Né? E uma das passagens que eu espelho muito e vejo como uma das fundamentais é quando Cristo diz, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Né? Falando para os discípulos. Nós temos hoje dentro da igreja, dentro da hierarquia, o bispo que representa, né, o discípulo, e aí vem o sacerdote e vem a assembleia. E aí você vê algo tão
surreal, sim, que acaba sendo não percebido, né, pelos católicos. A maioria, né, de que assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Como que Deus enviou Jesus? Deus enviou Jesus para quê? Para perdoar, para salvar, para morrer, para ser humilhado, e assim eu te envio. Da mesma forma que Deus me envia, eu te envio. Ou seja, se eu estou te enviando, você vai passar por tudo isso que eu passei. Ele não falou que ia ser fácil, irmão. Exatamente. Não falou. Entendeu? E aí as possibilidades também, que se Deus enviou Jesus para salvar, para perdoar, você também é uma célula para perdoar e para salvar. Entendeu? Todo mundo tem essa possibilidade. E isso só acontece dentro da igreja. Lembrei, o nome do santo é Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio. Santo Inácio de Antioquia. 2000 anos depois. Quase na idade. Literalmente. Quase no tempo que ele passou por aqui. Praticamente 2000 anos. Praticamente. Mas vou voltar a falar que tomar esse espaço aqui, convidar você, meu irmão que está assistindo, para fazer parte desse projeto do Divina Fé, fazer parte desse podcast. Você que tem uma empresa, você que é um empresário dentro da igreja e queira também ter uma publicidade, divulgar o seu negócio, né? Tá aqui, tem um espaço para isso. Faça contato, né, com a nossa equipe, que vai ter na descrição desse vídeo. Bom, tem mais alguma coisa para colocar aí para os nossos ouvintes? Acho que se lembrar que nada é fácil, né? Quantas dificuldades a gente já passou, quantos violões quebrados, né, nós já tivemos. Não fala isso não. Cordas arrebentadas no meio da missa. A gente passa muita dificuldade, né? Mas passa muita coisa engraçada também. Né? O William, então, era um roedor de violão. Nossa. O cara comprava um violão, quebrava. Eu era insistente. Então, quebrava, comprava outro. Quebrava, comprava outro. Não, aí arrebentava a corda que não, né? E agora eu quero ver arrebentar a corda de baixo. Se eu conseguir essa proeza, meu irmão. O poder que ele traz em suas mãos, eu não duvido nada. Eu acho que até tentei, tanto que tô com uma bolha aqui no dedo. Eu não consegui. Cara, fantástico. Mas é a vida, cara. É a vida de quem se une para fazer algum trabalho, principalmente porque é para Deus, né? Se torna muito mais difícil. E é importante que, assim, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente sabe que ninguém é perfeito. Nem vai ser, né? Nem vai ser, só Deus é perfeito. Mas a gente precisa procurar realmente fazer um melhor. Ser uma ferramenta, mesmo que insuficiente, né, como Bento XVI falava, uma ferramenta mesmo que insuficiente, mas nas mãos de Deus nós temos essa suficiência. Mas é aquilo também, a gente precisa buscar conhecimento, porque o Espírito Santo, ele suscita o que a gente precisa na hora, baseado naquele conhecimento que a gente tem. Tanto que, assim, muitas pessoas até discutem um pouco a questão até bíblica, né? O cara falou na Bíblia que... Na Bíblia está escrito que o mundo é um disco, aí tem os terraplanistas, né? Nossa, disco e tal, porque na Bíblia está escrito assim, sim, o Espírito Santo inspirou o homem daquela época, que tinha essa ciência, que achava que o mundo era um disco. Então, assim, a gente tem que procurar se aprofundar. No primeiro podcast nosso, a gente conversou com o Padre Carlos, né? Ele falava muito sobre isso, até nessa questão da Opus Dei, que o José Maria Escrivá, o São José Maria Escrivá, ele dizia, né? A formação profissional é uma obrigação grave entre nós. Essa formação profissional é aquilo que a gente se propõe a fazer. É no vídeo, é na fotografia, é no canto, é no tocar a guitarra, tocar a bateria, trocar uma câmera para outra, é no costurar, né? Ele falava isso, ele dava esse exemplo da costureira, que aprimora seus pontos para servir melhor, fazer um trabalho melhor e cobrar o justo. Então, tudo isso é o que a gente precisa buscar realmente para a nossa vida. Formação naquilo que a gente faz. Não procurar ser soberbo, que não é nada disso, porque por melhor que sejamos, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sim. Entendeu? Mas a gente precisa realmente buscar
aprofundar, né? Aquilo que a gente faz, buscar fazer da melhor forma possível. Sim, sim. Inclusive, aquela coisa, né, cara? Tipo, você realmente tentar fazer sempre o melhor para Deus, né? Justamente sem demagogia, tentar sempre se profissionalizar. E hoje em dia não tem mais desculpa, né? Hoje em dia, na nossa época, não tinha. Hoje tem internet, cara. Qualquer coisa tu pega no YouTube e tutorial e você aprende e executa. Então a gente está com uma geração hoje que informação tem à vontade. E fácil. E fácil. Basta agora ser direcionado e ter a força de vontade de querer aprender. E além de aprender, executar. Que não adianta nada você ver vários vídeos, você procurar estudar. Você é um super sábio, mas não bota em prática. Então, realmente, essa nossa geração e a geração que está chegando aí, de nossos filhos, não tem mais desculpa por não ter informação, não ter o conhecimento. Agora é só buscar que ele está aí. E falando em filhos, né? É engraçado, até comentei, não sei se foi com o Guilherme, com o William também, que a molecada, né, meu filho adora, né? Instrumento, meu Deus do céu. Vê guitarra, violão, então nem se fala, né? O Luan gosta de bateria. Aí você já vê, né? Que pode ser que esse projeto todo tome uma dimensão tão grande que tenha continuidade com os nossos filhos. Então, vamos deixar também aqui um convite, né? Convite não, né? Vou deixar bem aberto aqui. Você que é sacerdote, que estiver nos assistindo e quiser levar esse projeto Divina Fé também para sua paróquia, um louvor, né, com a banda, tem nosso contato aí na descrição. Isso aí. Convide-nos. Será uma honra, né, estar na paróquia. A gente quer comunicar o mesmo Cristo que a gente foi comunicado. Né? Para isso que a gente está aqui, para transmitir aquilo que ouvimos. E é esse o chamado da igreja. Então nos convide, né? Nos leve na sua casa. A gente quer fazer um barulho, quer conhecer todo mundo. A gente quer compartilhar dessa alegria do cristão que a gente vive, onde a gente vai. São pessoas diferentes. Às vezes uma resposta física da comunidade diferente, né? Mas a gente vê como que as pessoas abraçam e ficam felizes. E essa é a realização nossa. Histórias, né? Pessoas, cada um tem sua história, cada um tem seu testemunho, e tudo isso serve para edificar. Sim. E toda vez que a gente consegue se relacionar com mais pessoas ainda, melhor vai ser nossa edificação. Ainda mais que a banda é diocesana, né? Porque é cada um de um canto. Um de Mauá, Guapi, São José. Vocês não têm noção do que é vir gravar aqui. Estou na cidade, né, São José do Vale do Rio Preto, bem interior do Rio de Janeiro. Né, o William tá em Mauá. Na praia de Mauá, lá é praia. De Mauá, tem que frisar muito bem isso. E o Guilherme tá em Guapimirim, então... Meu Deus do céu, que viagem. É difícil chegar, por isso que a gente precisa realmente da ajuda de patrocinadores, pra gente manter esse trabalho, né? A gente, por enquanto, a gente se vira aqui, Deus vai providenciando. Ó, e mesmo que vocês não possam nos ajudar financeiramente ou apoiar alguma coisa assim, tem uma coisa que é muito legal, que vai nos ajudar bastante. Curta, compartilha, se inscreva no canal, né? Mande lá pro seu amiguinho lá da paróquia. Blogueirinho. Não, sério, gente, aperta esse botão aí. Curta, pelo amor de Deus, curte. Ajuda, que isso é bastante, que isso mostra pro canal que a gente tem uma relevância e vai chegar para mais pessoas. E é isso aí. Isso aí. Mais alguma coisa? Considerações? Não é nadinha, seu chefe. Fala aí, meu querido. Não, agora é contigo. Tu que é o vocalista. Tu que vai dar pra ele. E não vê o que o baixista prega, não, que não me cola, não. A banda de rock é o baixista que prega, mas tudo bem. Então, gente, a gente chega ao fim, né, de mais este podcast. Um pouco diferente, né? Um bate-papo aqui bem diferente. Não, tem uma coisa também que faltou também falar. Vamos agradecer aqui, ó, o pessoal aqui da FW Studio, né? Com toda essa estrutura aqui, tudo que maravilhoso. Explica aí o que é FW. Não, deixa pro próximo podcast isso daí. Com certeza aí a gente tem que agradecer
esse ambiente, né? E agradecer também. A gente sempre costuma fazer isso nos ensaios, né? Quando a gente ensaia nos estúdios alugados, a gente agradece em oração a Deus ter providenciado aquilo para aquelas pessoas daquele lugar. Isso é importante, porque apesar de lá ser pago, por exemplo, a gente está pagando, mas Deus providenciou para que aquele cara tivesse, para de uma forma ou de outra ele compartilhar, né? Mesmo que um aluguel, mas a gente pede por essa prosperidade também para a pessoa, né? E da mesma forma, né? Para os donos daqui da FW Studio, os caras bom demais, já molhei a mesa deles, vão brigar comigo, eu vou secar com a roupa. Mas assim, a gente pede a Deus, né, que providencie. Você também que faz um trabalho, de repente você quer fazer um trabalho de vídeo, um podcast, um curso. Então aqui no estúdio, FW Studio, tem tudo que você precisa, posso te garantir. E de primeira. Pode procurar aí na descrição do link mesmo, pode procurar no Instagram também. O pessoal vai te tratar da melhor forma e você vai ver que realmente é um conteúdo de qualidade. Queremos agradecer mais uma vez, né, a sua presença. Contamos sempre com a presença de vocês. Ajude-nos a impulsionar esse trabalho na parte financeira, se for possível, na sua oração principalmente, divulgando o nosso canal, divulgando esse podcast, divulgando o Instagram da banda. Tudo está aí na descrição, você pode acompanhar. E é uma forma que você também está evangelizando, porque a nossa missão aqui não é, como já foi dito, né? A gente não quer enriquecer, a gente não busca nada disso. A única coisa que a gente quer é realmente anunciar a Deus, anunciar o reino, e é isso que a gente quer. Isso aí a gente quer uma terrinha lá, né? A gente quer uma terrinha lá no reino. Isso aí não abre mão, não. Mas a gente não quer ir só assim, não. A gente quer contar com a sua presença, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo programa.